chegou a hora do grande debate para você aqui no Expresso CNN. O presidente Jair Bolsonaro tem tomado decisões políticas alinhadas, vamos dizer assim, aos partidos do chamado Centrão. A mais recente foi a indicação do desembargador Cássio Nunes para o Supremo, que gerou duras críticas da chamada base aliada mais raiz e de alguns apoiadores. O tema de hoje é: a agenda política de Bolsonaro mudou? Os nossos debatedores são a advogada Priscila Pamela, de volta ao grande debate. Olá, Priscila, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Mona Lisa, boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa, boa noite, doutora, boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Caio, suas primeiras considerações, por favor. Claro. Bom, finalmente eu tenho a oportunidade de comentar a indicação do senhor Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu faço isso ainda consternado pela imagem nauseante do afeto manifestado entre o presidente da República e o ministro petista do STF. No sábado, Jair Bolsonaro e Dias Toffoli foram flagrados aí numa intimidade constrangedora que precedeu uma reunião que sequer constava da agenda oficial de ambos. A pretexto de assistir a uma partida de futebol, o presidente passou horas na casa do ministro, junto com o senhor Davi Alcolumbre, líder do Centrão, interessado em violar a Constituição Federal para permanecer ilegalmente na presidência do Senado. É uma tristeza para o Brasil saber que o tempo livre de lazer do presidente da República é desfrutado em tão má companhia. Sobre o que foi conversado nesse encontro entre camaradas, a gente só pode especular. Mas as câmeras capturaram uma cena chocante, o abraço comprometedor entre Bolsonaro e Toffoli. Seria esse o tal abraço hétero ao qual sempre se referiu o presidente da República? Me pareceu mais um abraço cúmplice, coroado por aquele sorriso de quem se entende apenas pelo olhar. Mas, acima de tudo, foi um abraço antirrepublicano, fruto de uma amizade tão recente quanto indevida, pelo simples fato de que Dias Toffoli foi, e provavelmente ainda será, juiz de causas do interesse do presidente da República e da sua família. Como não lembrar da assistência judicial ao senador investigado Flávio Bolsonaro, que em 2019 viu o seu processo suspenso por meses por uma decisão monocrática do ministro Toffoli? E detalhe: para obter esse resultado favorável ao senador, o ministro do STF paralisou centenas de apurações sobre corrupção e lavagem de dinheiro originadas a partir de relatórios de inteligência financeira. Pessoal, o Poder Judiciário ele tem como uma das suas principais atribuições fiscalizar e julgar os excessos dos demais poderes. Por isso é tão aviltante ver o presidente do Senado e o presidente da República, em pleno final de semana, em trajes informais, confraternizando aos risos na casa de um ministro do STF, que deveria ter o compromisso com a imparcialidade. Aquele abraço carinhoso e indecoroso não é só um abraço de quem quer governar, é um abraço de quem quer ou de quem precisa se associar. Tanto que na sua live semanal, Bolsonaro declarou o seguinte sobre indicados ao STF. Tem que transitar em Brasília, conhecer gente do Supremo, do Parlamento. Essa afirmação simplesmente não procede. Os únicos critérios para ocupar a vaga no Supremo são notável saber jurídico e reputação ilibada. E é preferível que o candidato não conheça ninguém em Brasília. Sabe por quê? Porque 1/3 do Congresso Nacional responde a procedimentos criminais da Justiça. E muitos deles, devido ao foro privilegiado, famigerado foro privilegiado, tramitam no STF. Além disso, a Constituição é clara ao determinar que apenas o presidente da República, que indica o candidato, e o Senado, que sabatina e aprova o indicado, participam da escolha do novo ministro. Sondar a elite do Judiciário Federal para que eles interfiram no processo de nomeação está mais para um conluio do que para uma consulta. Mas foi justamente o encontro semana passada na casa do senhor Gilmar Mendes que sacramentou a indicação do doutor Cássio Nunes ao STF. E vejam que coincidência, Gilmar Mendes é o relator da ação contra Flávio Bolsonaro no STF. O que significa isso na prática? Que o presidente da República escolheu seu primeiro indicado ao STF para agradar os 2 ministros do Supremo responsáveis pelo processo do seu filho. E fez questão de visitá-los em casa, numa demonstração pública de submissão, disfarçada como um ato de cordialidade. Só que, para azar do Brasil,
além de não se declararem suspeitos para julgar processos em que há conflito de interesse, de acumularem contra si pedidos de impeachment no Senado por abuso de poder e de endossarem um inquérito inconstitucional para perseguição de opositores políticos, esses dois ministros, Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, colecionam decisões e colecionam opiniões a favor da impunidade. Eles são contra a prisão após julgamento em segunda instância, ato contínuo a favor da soltura de criminosos condenados. Ou seja, em matéria de direito penal, aquilo que defendem Dias Toffoli e Gilmar Mendes é o oposto do que deseja a população de bem, que, em última análise, é a grande vítima dos criminosos beneficiados pela atuação dos ministros do Supremo. Então, a julgar por seus apoiadores na esquerda, no centrão, na advocacia milionária e no STF, Cássio Nunes seguirá essa mesma direção, na contramão da sociedade. E pior é que não é nem a primeira vez que o presidente faz uma indicação que contraria seu compromisso de campanha de endurecer o enfrentamento ao crime e à impunidade. Sob gestão do novo Procurador-Geral da República, nomeado pelo Bolsonaro fora da lista tríplice, o combate à corrupção está sofrendo grandes abalos, com a desarticulação de forças-tarefa e demissões em massa de procuradores indignados. Fora que a própria atuação do presidente tem decepcionado. Além do silêncio sobre a adulteração do pacote anticrime no parlamento e sobre as decisões judiciais criativas, para dizer o mínimo, no STF, ele sancionou, sem exercer aí o seu direito de veto, a criação do juiz de garantias, a lei de abuso de autoridade e as alterações nas regras da prisão preventiva e da delação premiada. Ou seja, no governo Bolsonaro foram aprovadas leis mais brandas contra o crime, que dificultam a persecução penal. E foi nomeado um chefe do Ministério Público que trabalha contra a autonomia funcional dos seus procuradores. Esses são fatos já consumados. Mas o que está por vir é infinitamente mais grave. Tanto que o grande jornalista J.R. Guzzo publicou um artigo intitulado Do Ruim ao Péssimo, concluindo que, aspas, Bolsonaro conseguiu algo que parecia fora do alcance humano, piorar o STF. É uma análise pertinente a do jornalista, porque apesar de todos os seus defeitos, o ministro decano da Corte, Dr. Celso de Mello, possui uma grande qualidade. Ele está prestes a se aposentar. Pamela, suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala relembrando aqui um discurso. Por que querem reunir todos aqueles que precisam escapar das barras da lei em um só núcleo? Quanto maior, melhor. Mais eles vão se proteger. E daí surgiu o Centrão. O Centrão é também a materialização da impunidade. O Centrão vai lutar pela impunidade. Vai apresentar um programa de governo, como sempre, cheio de mentiras. Não adianta fazer um programa de governo com frases maravilhosas, com grandes promessas. Não vão cumprir. Tudo mentira. Programa de governo tem que ser uma coisa com pé no chão, realista, factível, ou então é uma coisa para queimar, jogar fora, triturar. Se quiser ter um programa de governo sério, tem que ser uma coisa que tenha consistência, que esteja dentro da realidade. E vão apresentar aí um programa de governo que, lógico, uma boa parte da imprensa vai dizer que é maravilhoso. É o programa dos sonhos do Brasil. Mas isso aí é a história de cobertura da impunidade. O primeiro ato que o presidente que for eleito carimbado no Centrão vai ser pela anistia ampla, geral e irrestrita. Vai ser o indulto de todos que estão envolvidos na Lava Jato e em todos os processos. Vai sair todo mundo, 0 a 0. Não tenham dúvidas disso. Mas eles têm um ponto fundamental. Eles querem começar a terminar sua inserção televisiva com uma musiquinha sensacional. Se quiser, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. Esse discurso foi feito pelo general Heleno, na Convenção Nacional do PSL, no lançamento da candidatura do Bolsonaro. O termo Centrão é bastante polêmico no cenário político. E já não se trata exclusivamente de um bloco de partidos alinhados ao centro, mas sim de um compilado de políticos de partidos mais conservadores que se dispõem a fazer alianças, composições, concessões em troca de apoio político, de verba e de poder. Assim, nem todos os políticos identificados como de centro integram o Centrão. Isso é muito importante que fique claro. O Centrão é formado por um grupo fisiológico, porque, por vezes, ele ignora os próprios compromissos ideológicos, os programas, os projetos políticos partidários, dando enfoque à manutenção e ao aumento do poder. E é justamente nesse fisiologismo que surge a corrupção. Vejam, eu não estou aqui a defender que todos os integrantes do corrupção sejam corruptos, de maneira alguma. O que eu trago é o que a história nos conta.
que diversos episódios de corrupção contaram com pessoas diretamente ligadas por esse fisiologismo, materializado a partir dessa necessidade de composição entre executivo e legislativo, por vezes conhecido como presencialismo de coalizão, que também não pode ser demonizado. Ao contrário, a coalizão permite a governabilidade. O ponto é que a coalizão precisa estar baseada em projetos, em técnicas e em pautas comuns, que visem a melhoria das qualidades do povo. Ou seja, que elas tenham uma base pública e que elas não caminhem para uma esfera privada pautada na troca de votos e de apoio político em detrimento de obtenção de vantagem própria ou para quem for conveniente politicamente. E por que eu estou trazendo toda essa introdução com o discurso do general Heleno e com as ideias e valores que permeiam aí o Centrão? Para introduzir a falta de coerência do governo, que foi eleito a partir de apropriação de uma pauta anticorrupção, propagada pela Lava Jato, com a desfiliação do Bolsonaro de um dos principais partidos do Centrão, que é o PP, no qual ele permaneceu entre indas e vindas, entre alterações da sigla por um longo período, para se conchavar diretamente aos integrantes desse Centrão, com a consequente distribuição de cargos, verbas, aparições em jantares e eventos sociais, o tão criticado toma lá da cá. O discurso demagógico do Bolsonaro contraria a própria trajetória política. Grande parte da sua trajetória ele aprendeu em partidos do Centrão. E essa demagogia não se refere só a esse alinhamento ao Centrão, mas ela se estende ao apoio à Lava Jato durante a campanha, o início da sua campanha, que acabou sendo estremecido quando vislumbrou ali no Moro um inimigo político. As críticas pesadas às políticas de transferência de renda, que passaram a ser a menina dos olhos do presidente, que aumentou, de fato, a popularidade com a concessão de auxílio emergencial. E é importante que apontemos para essas incoerências demagógicas. Dito tudo isso, é natural que muitos aliados estejam descontentes, já que, para além do conchavo já esperado, com o Centrão, o presidente não consegue entregar ao mercado aquilo que prometeu. As reformas administrativa, tributária, política de privatizações, o fim da política assistencialista, dentre outras coisas. O presidente percebeu que a agenda de austeridade tira votos. E o olho na reeleição tem feito com que o governo tenha optado por ganhar a massa a custo de descontentar ali alguns dos seus apoiadores, mesmo aqueles mais fiéis. No começo do debate eu falei Priscila, depois eu falei Pamela. Você vai escolher, te chamo de Priscila. Não tem problema, ou de Pamela? Eu sou chamada de Priscila e de Pamela, então eu estou super acostumada e vou atender por qualquer um dos dois. Mas não quer escolher um só para eu não ficar falando dois nomes? Pode ser Priscila. Priscila, é isso? Isso. Então vamos, Priscila e Caio ao debate, por favor. Eu vou seguir a relatora Mona Lisa, então, nesse caso também, doutora Priscila. E, bom, só para fazer uma conceituação importante, a conservadorismo não tem absolutamente nada a ver com o Centrão. O conservadorismo é uma filosofia de vida, né? É uma visão de mundo, né? Que pretende preservar as conquistas da humanidade, reformando as injustiças e adequando as normas aos costumes da sociedade que estão em constante evolução. O conservador, por definição, né, é uma pessoa que defende ferrenhamente, né, os direitos e garantias fundamentais e é uma pessoa que atua por imperativos categóricos. Então, ela não sofre, ela não padece de relativismo moral, né? Ela costuma ser uma pessoa que não é casuísta, inclusive, que atua por princípio, muito diferente do Centrão. Existe uma confusão enorme, né, conceitual, e falar que parlamentares do Centrão são conservadores realmente não condiz com a realidade dos fatos. Bom, falando sobre o Centrão, eu sempre fui um crítico, né, ao alinhamento da Presidência da República com esse amplo setor, né, que vai desde grandes partidos como o MDB, também passando pelo DEM e toda a sorte de partidos nanicos e nem tão pequenos assim do Congresso Nacional. Mas, para que a crítica seja justa, que ela seja pertinente, é importante pontuar que pelos últimos levantamentos da imprensa, o Centrão ele administra hoje apenas 2% do orçamento federal, uma quantia expressiva, acima de 70 bilhões de reais, mas ainda muito distante do loteamento de ministérios, por exemplo, das gestões lulopetista, MDBista e até tucana.
né, quando o Centrão acumulava aí pastas na ordem de 1/3 e até mesmo 50% do orçamento nacional. E o nome do Dr. Cássio Nunes, para ficar aí no meu exemplo inicial, da minha fala inicial, ele não é apoiado simplesmente pelo Centrão e expoentes aí dos escândalos de corrupção na política nacional. Ele também é apoiado por setores da Ordem dos Advogados do Brasil, pela esquerda, né? E por toda a sorte de setores da sociedade civil organizada que, por algum motivo, né, são garantistas e interessados, seja na morosidade da justiça, seja no abolicionismo penal, ou seja, na despenalização. Então, aqui, na verdade, a crítica é até mais profunda do que essa de um alinhamento entre Centrão e o presidente da República. Afinal de contas, Dias Toffoli e Gilmar Mendes não representam o Centrão, eles representam algo infinitamente pior. Caio, eu vou aqui só, enfim, eu acho que não importa muito do que nós estamos falando aqui, da quantidade do orçamento de 2% que tenha sido destinado ou não para as mãos do Centrão. Nós estamos falando aqui o tempo todo nesse fisiologismo que o governo acabou de participar. Eu vou dar aqui alguns nomes de pessoas que foram nomeadas de um tempo para cá, que compõem esse Centrão e que faz toda a diferença no cenário político. Fábio Faria, Roberto Marinho, Ricardo Barros, José Medeiros, Luiz Lima, Grace Elias, Gustinho Ribeiro, Marreca Filho, Capitão Alberto Neto, Carla Dickinson, Evair Vieira, Aloysio Mendes, Maurício Dickerty, Giovanni Cherini, Joaquim Passarinho, Paulo Aze, Lúcio Moschini, tem mais um monte, Fernando Marcondes, Carlos Fernando Ferreira da Silva Filho, Carlos Marum, Giovanni Gomes da Silva, Carlos Roberto Fotner, Graham Amarante Pinto, vejam, e nomeados para vários ministérios, para várias comissões, todas as pautas que o governo sempre criticou. Os apoiadores, alguns ex-apoiadores, vieram a público e disseram frases que também são emblemáticas, que eu peço permissão aqui para conseguir ler. Porque é curioso, e eu gostaria de parabenizar que mesmo diante desse choque para os apoiadores do bolsonarismo, essa aliança não tem aqui te trazido fazer um discurso completamente contrário ao presidente da República, que foi contrário, e está praticando aqui um estelionato eleitoral. Ele enganou os eleitores dele quando disse que não participaria mais do Toma lá da cá. E então, te ouvir fazer uma defesa a ele me faz te dar parabéns aqui ao vivo, porque de fato não é fácil conseguir parabenizar uma política que contraria aqui os nossos valores. Eu acompanho o grande debate desde sempre e te vi sendo aqui muito contrário a tudo isso que vem acontecendo no governo. Depois eu vou ler as frases, porque a Mona Lisa apareceu aqui no nosso quadradinho. Pois é, mas hoje o nosso tempo foi reduzido por causa da volta de Donald Trump para a Casa Branca, saiu do hospital, então nós já estamos nos argumentos finais. 1 minuto para você, Priscila, e depois 1 minuto para o Caio. Tá, eu vou tentar, então. São 2 frases curtas, uma do deputado federal Júnior Bozella. Mais um dos tantos atos que comprovam que Jair Bolsonaro se utilizou de um discurso em campanha. Na prática, é o oposto. Recria ministérios, loteia cargos, nunca foi um reformista, nem um homem de palavra. E agora, do senador pelo PSL, o Major Olímpio. Quem perde de verdade é o povo brasileiro, que acreditou em um projeto específico. Foi um verdadeiro estelionato eleitoral. O Bolsonaro não é mais o Bolsonaro que foi no primeiro ano. O toma lá da cá é explícito. Hoje, o presidente costura um tapete de dia e desmancha à noite. Cada vez mais ficam evidenciados os atos de proteção do presidente a ele mesmo e aos seus aliados. Essas 2 frases que eu acabei de ler resumem muito do que eu disse, que eu trouxe do estelionato eleitoral praticado pelo presidente, que hoje pratica a política que ele tanto disse abominar, mas que participou dela a vida inteira e onde fez carreira política, e que hoje está aí conchavado e alinhado com todos esses políticos que ele sempre disse que seriam corjas. Então, é muito importante que os eleitores atentem para essas falsidades, para esses discursos de campanha que, por vezes, não se realizam. Presidencialismo de coalizão não é a partir de tomar lá da cá só, pode ser a partir de pautas, e não é o que o presidente está fazendo. Seus argumentos finais, Caio? Eu acho que o eleitor está atento, mas assim como eu, ele prefere ter a carteira assaltada do que o carro roubado. Então é óbvio que a crítica pertinente, a crítica justa, ela tem que considerar a gradação do problema. Uma coisa é você entregar ao Centrão 50%, 40% do orçamento nacional, né, num ambiente de corrupção.
em que você tem 7 ministros de Estado afastados por escândalos no primeiro ano de mandato. Outra coisa, doutora, completamente diferente, é entregar 2% do orçamento nacional e você está 21 meses sem sequer um escândalo de corrupção sob a sua gestão. Isso são fatos e, com certeza, você não ouviu a minha primeira argumentação, porque falar que eu fiz uma defesa, né, do governo ou do presidente da República, quando na verdade eu fiz críticas, só que assim, críticas embasadas em fatos e ainda assim com todos os seus erros e com toda essa concessão à base do Centrão e esse tipo de coisa, ainda assim o governo Bolsonaro é infinitamente melhor do que os seus antecessores, que entregavam ainda mais do orçamento público ao Centrão, né, com a agravante da corrupção. De qualquer forma, isso não afasta a necessidade de uma crítica dura, como foi feita na minha fala inicial, aos atos do presidente da República, especialmente no tocante ao combate à corrupção na esfera da legislação penal, como foi indicado aí pelos não vetos, né, do presidente e as indicações para a PGR e agora para o STF, que é um erro que vai custar aí pelo menos 27 anos ao povo brasileiro, se for confirmado, como parece que será pelo Senado Federal. Obrigada, Priscila e Caio. Boa noite a vocês. Até amanhã.